Sejamos todos muito bem-vindos ao CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Nós estamos estudando a obra de Pietro Ubaldi. Já estamos no segundo volume, em A Grande Síntese. E, em A Grande Síntese, já estamos no capítulo 89. Lembrando que A Grande Síntese tem 100 capítulos. Já estamos no capítulo 89, que trata da evolução do egoísmo. Capítulo 89, evolução do egoísmo. Nós vamos ver que por evolução o ser passa do egoísmo ao altruísmo. Sua voz inicia dizendo assim: como no direito, a força evolui para a justiça. Também o egoísmo evolui para o altruísmo. Interessantíssimo, né? O egoísmo, que é uma chaga da humanidade, evolui até ao altruísmo, em que o ser se doa e doa as coisas, compartilha e compartilha as coisas no altruísmo. À proporção que a vida eleva os indivíduos para as mais altas especializações, a vida reorganiza os indivíduos pelo princípio das unidades coletivas, em unidades sociais, família, bairro, comunidade, cidade e por aí vai. Então, à medida que na proporção que a vida eleva os indivíduos nas especializações, também a vida, por evolução, reorganiza os indivíduos em unidades coletivas, em unidades sociais cada vez mais complexas e compactas. A diferenciação dos tipos e das aptidões levaria ao afastamento das criaturas e ao desregramento social, se outra necessidade não os aproximasse e outra força não os reorganizasse em formas de convivência em que a atividade de cada um pudesse obter maior rendimento. É como vimos, o maior rendimento do ser humano, quando ele passa de homem para super-homem, se expressa dentro da super-humanidade, dessa unidade coletiva mais organizada. Então, à medida que o ser humano evolui, diminui o egoísmo e ele consegue conviver em unidades coletivas sociais cada vez maiores. E lá ele expressará o seu maior rendimento na convivência mútua, no benefício mútuo. A evolução produz, então, a demolição progressiva do egoísmo. Por evolução, o egoísmo vai sendo progressivamente demolido. Como produzira, a evolução também produziu, a demolição da força, passando de força à justiça. Nós já vimos isso no capítulo anterior. Porque precisa de novo instinto coletivo de altruísmo. Então, aqui é um novo instinto coletivo que vai unir essa coletividade, que constitui o cimento precioso, que amálgama, que une, que funde os impulsos egocêntricos e exclusivos das criaturas. As criaturas, os seres humanos, têm impulsos egocêntricos que precisam ser controlados e, normalmente, eles vão conviver em sociedade à medida que diminui o egoísmo e aumenta o altruísmo. Do egoísmo ao altruísmo
passa-se em tons gradativos, assim como passa-se da cor preta à cor branca por infinitos tons de cinza. Na evolução social, o egoísmo terá de sofrer profundas modificações. Para os seres viverem em sociedade, o egoísmo tem que sofrer, tem que mudar, tem que evoluir profundas modificações. Como todos os impulsos da evolução, o egoísmo, domina enquanto o progresso o exige, enquanto o egoísmo é útil para isolar o eu do não eu. Depois se supera e se transforma diante de novo progresso, nova fase, novo progresso. Assim se explica como pôde nascer num mundo de necessidades ferozes os princípios de altruísmo. Assim a gente vai conseguir entender como é que surge altruísmo, como é que surge pessoas caridosas num ambiente feroz de um mundo de expiações e provas, como é a Terra. E de bondade, tão mortais para o eu, ou seja, o altruísmo no mundo da ferocidade, o altruísmo, essa caridade, é um instinto mortal. Esse sentimento de bondade é mortal para o eu, num ambiente feroz. Tão antivitais no sentido restrito, no momento em que se inicia uma ordem de vida que revoluciona todas as ordens de vida precedentes. Então, o altruísmo surge, devagar, progressivamente, mesmo nesse ambiente em que vivemos de ferocidade e de egoísmo também. Não basta dizer que são duas leis sucessivas. Aqui eu acrescentei egoísmo, altruísmo. Indispensável dizer que a mais elevada, o altruísmo, a lei do altruísmo, é sempre mais útil do que a menos elevada. Então, é indispensável dizer que o altruísmo é muito rentável, é muito mais útil do que o egoísmo, que foi fase e deve ser superado na caminhada evolutiva do ser para a felicidade. A natureza, extremamente econômica e conservadora, não comete prodigalidades gratuitas. Essas duas leis estão convivendo, é uma prodigalidade, mas não é gratuito. Se as faz, se a lei, se a natureza as faz, duas leis que estão convivendo, é visando a utilidades coletivas e a longo prazo. A natureza investe a longo prazo, sem pressa. Assim nascem os altruísmos do amor. Os altruísmos do amor, a abnegação materna, os heroísmos em defesa de um povo, os altruísmos em defesa de uma ideia. Então aqui está mostrando como nascem esses altruísmos. De modo que o altruísmo é apenas um egoísmo mais amplo. Olha que interessante. De modo que o altruísmo é apenas um egoísmo mais amplo, mais abrangente. E aqui eu fiz um desenho, uma figura que vai nos ajudar, vai facilitar o entendimento. Começando desse círculo vermelho no centro, em que tem o egoísmo individual. Esse é o egoísmo mais forte. O ser, em evolução, só vê a si mesmo. Mais à frente, ele ou ela casa. E nessa faixa amarela agora,
o egoísmo de família, que envolve os dois círculos, o alaranjado e o vermelho. Mas, por evolução, o egoísmo se estende de família para o bairro, para a comunidade, para a cidade, até o egoísmo de nacionalidade. E aqui está nesse amarelo mais claro, egoísmo de nacionalidade. Então, nós estamos observando que está expandindo o egoísmo. Isso mostra que a expansão do egoísmo e a evolução do egoísmo atinge o altruísmo. Veja que depois desse círculo amarelo, que envolve todos os dois círculos dentro, temos um círculo mais claro, que é o egoísmo humanitário, que é aquele egoísmo em que o ser já sente a humanidade toda, protege, traz benefício, busca o bem-estar e a felicidade da humanidade terrena, por exemplo. Posteriormente, ao conhecimento de outras humanidades, expande-se esse egoísmo para outras humanidades que haveremos de conhecer, até que esse egoísmo também se estenda, está vendo um círculo mais claro aqui? Se estenda a um altruísmo em que se considera e se quer o bem-estar não só da humanidade, mas de todas as criaturas, como fez Francisco Bernardoni ou Francisco de Assis, né? Chamando o irmão Sol, irmã Lua, e conversando com o lobo, e conversando com e pregando para os peixes, e etc. Já nesse altruísmo que atinge, então, todos os seres humanos e toda a criação. Isso, então, fica bem claro para nós que do egoísmo chega-se ao altruísmo, aqui já na cor, no círculo branco. Então, tanto mais amplo será esse altruísmo, ou esse egoísmo mais amplo, quanto mais esteja dilatada a consciência individual. É no desenvolvimento de nossas consciências, é no desenvolvimento individual, é nesse despertar da consciência que vai dilatando e esse será cada vez mais amplo, esses círculos vão ser cada vez mais amplos à medida que se dilata a consciência individual e se dilata o campo que ela abarca. O primitivo, aquele egoísta individual, vê apenas seu pequeno eu e se isola no momento. Ele não vê os outros, ele só enxerga o umbigo. É como se estivesse olhando só para o umbigo. Tem esse ditado popular, lembrem-se. Então, o primitivo vê somente seu pequeno eu e se isola no momento. O primitivo não se sente viver nos tempos e na sociedade. Esse egoísta não se sente inserido na sociedade. Em sua miopia psíquica, esse primitivo isola-se em seu próprio bem pequeno, separando-se do bem coletivo e só tem a perder. É absolutamente inepto. Esse primitivo é absolutamente inepto para viver num regime de colaboração. Ele não sabe viver num regime de colaboração, num regime de simbiose, em que os benefícios são mútuos para os seres. É absolutamente inepto para viver num regime de colaboração, em que a consciência mais evoluída tem necessidade de multiplicar-se. Essa consciência coletiva é uma força, a força do homem civilizado. Por isso, o selvagem, o primitivo, embora isoladamente mais forte e belicoso, armado,
torna-se inferior na luta, porque não sabe organizar-se, nem manter-se organizado em amplas unidades coletivas, que formam a potência de meios e de resistência do civilizado. À medida que os seres diminuem o seu egoísmo, vão vivendo em coletividade, e em coletividade são mais fortes do que o primitivo que vive sozinho, isolado. Ou seja, tem um ditado popular que diz que a união das criaturas faz a força. Quanto mais o homem... Deixa eu pôr esse mouse aqui. Quanto mais o homem é evoluído, mais fortemente sente a lei que lhe impõe olhar para trás e doar-se para auxiliar a caminhada dos menos evoluídos, para que a evolução caminhe compacta. À medida que nós evoluímos, a lei desperta em nossas consciências e impõe a cada um de nós esse despertar de consciência, impõe a cada um de nós olhar para trás, de forma que o mais evoluído olha para o menos evoluído com o objetivo de auxiliar o menos evoluído, para que todos caminhem de forma compacta, de forma ampla a todos a evolução. Já vimos a evolução do princípio cinético da substância, que a lei guia a energia para inclinar-se sobre a matéria, a fim de animá-la, de animar a matéria, com seu impulso, o impulso da energia, e levá-la ao nível da vida e depois impor à vida, filha da energia, a elaboração da matéria ao psiquismo. Então nós vimos que a matéria, partindo do hidrogênio, evoluiu até urânio, transformou-se em energia. Energia de radiação, também tem outras fontes, a energia gravífica, e a energia evoluiu até diminuir o comprimento de onda, até aumentar o comprimento de onda e diminuir a frequência. Essa energia, onda degradada, também chamada, essa energia na faixa de frequência de Hertz incide em átomos pequenos como de hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, e ali forma então o raio, o sistema vorticoso. Então a energia que estava numa fase mais evoluída dobra-se para baixo e incide na matéria para alavancar a evolução também da matéria. Depois nós vamos ver que alfa, o desenvolvimento do psiquismo, vai chegar a espírito, que vem ajudar o reino animal e o reino vegetal anterior. E isso vai se dar também ao mais evoluído espiritualmente, que passa a ser nosso guia espiritual, o espírito protetor ou o anjo de guarda. Então é por lei de Deus, é por lei da natureza, que o mais evoluído estende a mão para trás, para o menos evoluído, para que todos evoluam, porque na evolução não existe rejeito, não existe nada que fica para trás. Tudo tem que evoluir. Esta mesma lei de coesão, que obriga a uma retomada de movimentos inferiores para que revivam em oitavas mais altas, oitavas como lá na química, em série de oitavas, depois as oitavas também na energia, nas ondas eletromagnéticas, oitava também, essas oitavas também nas cores,
que é no espectro visível, de vermelho, de violeta a vermelho, degradando a onda. Então, essa mesma lei que fez isso tudo faz com que o alto, com que o mais elevado, faz com que o alto, faz com que o mais evoluído se volte para baixo, para o menos evoluído, para que este, o menos evoluído, seja sempre retomado no ciclo evolutivo e nada fique abandonado fora do circuito e nada apodreça no fundo, fora da grande caminhada. Nada no universo fica fora da evolução. Na evolução não existe rejeito. Não existe rejeito. Todos evoluirão. De forma que Deus, Pai amoroso, pode dizer: nenhum dos meus filhos se perderá, nenhum dos meus filhos ficará sem evolução. Todos os meus filhos atingirão a felicidade, a perfeição, atingirão o reino de Deus. Essa lei que assim quer, essa lei que faz com que o mais ajude o menos, essa lei que faz com que o evoluído ajude o menos evoluído, é a mesma lei que impõe ao super-homem, santo, herói ou gênio, que se sacrifique pelos irmãos menores, que se sacrifique pelos menos evoluídos. Essa mesma lei é o móvel de seu instinto irresistível de altruísmo e de martírio. Por isso, e daí nós vamos observar um altruísmo maior, num martírio maior, do Cristo, Jesus de Nazaré, que já estava no sistema, que era já espírito de luz em mundos divinos, no sistema, vem, encarna entre nós, no mundo de expiações e provas, com esse altruísmo, com esse sentimento profundo de amor para nos ajudar. E ele sabia que ele seria, Jesus sabia que seria levado à cruz. Então foi por altruísmo, por amor, que Cristo, Jesus de Nazaré, vem até nós. Incompreensíveis dedicações em vosso mundo, no nosso mundo prático, egoístico, terreno, isso é incompreensível. Em que não se realiza um esforço, no nosso mundo não se realiza um esforço sem que haja pago. Qualquer esforço na Terra, pessoas cobram por isso, valores materiais. O mais forte manda. Aqui nesse mundo de expiações e provas, ainda não evoluído, né? O mais forte manda. O mal é evitado apenas por meio do castigo. E o egoísmo triunfa. Dizem, tem um ditado popular que diz: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Obedece quem tem medo, quem tem observação. Então ele obedece por medo e nesse ambiente, o egoísmo triunfa. Pequeno círculo este, que não tem portas para a compreensão da grande lei. Nesse nível, o ser humano não tem compreensão para a grande lei. Não tem olhos de ver, não tem ouvidos de ouvir, que o altruísmo é mais rentável, é mais feliz quem adere ao altruísmo. Ele ainda não consegue ver isto. No entanto, aqueles são altruísmos lógicos, verdades simples, forças racionalmente vinculadas de um extremo ao outro, das fases de vosso universo e de vosso concebível, aqui também até o nível que podemos compreender. Paralela à formação e desenvolvimento do psiquismo, ocorre também esta dilatação do egoísmo,
conforme mostramos na figura anterior, dilatação do egoísmo, que, sentindo-se uno com todos, acaba abraçando a todos no próprio círculo hedonístico, no próprio cálculo hedonístico. É um agigantar-se da compreensão até que aconteça o amplexo, o abraço a todas as criaturas irmãs. É aquele egoísmo que se expande a todos e vai acontecer esse abraço, essa compreensão, essa aceitação para todas as criaturas irmãs. E a amplitude desse abraço indica a amplitude da compreensão que essa consciência evoluída atingiu. Processo de autoeliminação das formas inferiores, como vimos na evolução. A evolução elimina as formas inferiores. Como a dor, ela tem a função de autoeliminar-se. A dor tem função pedagógica. A dor tem função instrutiva. Não um altruísmo abstrato, sentimental, irracional e sem utilidade, mas um altruísmo sólido e resistente, porque utilitário. Não um altruísmo abstrato, mas um altruísmo que é utilitário. A lei não se manifesta como princípio abstrato, mas a lei aparece continuamente como manifestação concreta, personificada nos seres que, em suas formas de vida, representam os seus artigos. Nas suas formas de vida, os seres são os artigos da lei. O egoísmo é expressão de insuprimível força concêntrica e protetora das individuações. Como eu disse no começo, o egoísmo faz com que o eu distingua-se do não eu. Então, o egoísmo é expressão insuprimível, ou é expressão de insuprimível força concêntrica e protetora das individuações. O egoísmo teve sua utilidade, o egoísmo foi uma fase útil lá atrás. Porém, agora temos que evoluir para o altruísmo. A luta contra tudo aquilo que não é o eu é a primeira expressão e a prova da formação de determinado tipo de consciência. Logo que a soma na vida tem que defender-se. Então, quando surge por evolução o psiquismo, ele surge com esse sentimento de egoísmo, que é uma forma de autoproteção. É essa forma que faz com que ele tenha ali a diferenciação do que é eu e do que não é eu. Diferença do eu e do não eu. Para defender-se. Consciência e egoísmo do indivíduo, consciência e egoísmo da família, consciência e egoísmo do grupo, do povo, da raça, cada vez mais amplos, como vimos na figura amarelada que eu mostrei anteriormente. Essa expansão da consciência, consequentemente, expansão do egoísmo de grupo, de família para grupo, de povo para raça, para a humanidade e para todas as criaturas irmãs e criaturas que existem na natureza, todas. Consciência de uma distinção absoluta entre o eu e o não eu. Então, o egoísmo foi útil nessa distinção, na evolução inicial do psiquismo, para definir o eu e o não eu. A dilatação só pode ocorrer para conservar a estabilidade dos equilíbrios. Quando acontece a estabilização do tipo de consciência e de egoísmo inferior. Altruísmo
Por isso, não é renúncia, mas expansão de domínio. Quando a gente fala em altruísmo, quando a gente fala em caridade, muitas pessoas confundem, achando que isso seria uma renúncia. Não, é uma expansão de domínio, não uma perda, mas conquista de progresso e conquista de compreensão. É uma ascensão, é uma evolução da vida. Reunir em torno de si, como seus semelhantes, um número cada vez maior de seres, expansão do egoísmo. É multiplicação de poder. É reencontrar-se e reviver neles uma vida centuplicada. É participar da felicidade dos outros. É participar das dificuldades dos outros. É a empatia de sentir o que o outro está sentindo. Por isso, é o reviver de uma vida centuplicada. É viver nessa alteridade, né? Viver nessa alteridade, que é essa capacidade de sentir o que o outro está sentindo. Essa alteridade como capaz de colocar-se no lugar do outro. É como viver uma vida centuplicada. Mas, se estes casos máximos de altruísmos são patrimônio do super-homem, o homem atual, que raramente sabe estender o altruísmo além do círculo familiar, tomá-los-á hoje como casos extremos para aproximar-se deles. Hoje, para a grande maioria na Terra, esses altruísmos são inconcebíveis, são também impraticáveis. Mas vão se aproximar disso. Lutará em sucessivas aproximações, ampliando as fronteiras do eu, até compreender um dia a humanidade terrestre e tantas outras humanidades do universo que conhecerá. Então, no início, o ser humano terráqueo, a grande maioria, está ainda fechada nesse egoísmo de indivíduo, como vimos na figura, no círculo vermelho. Tem dificuldade de expandir esse egoísmo, tem dificuldade de expandir esse bem-estar para outros, como a própria família, às vezes para aí o seu egoísmo, num egoísmo de família, e tem dificuldade de expandir esse egoísmo atendendo também às famílias de outros, dos amigos, às famílias dos colegas, às famílias que o rodeiam. Mas, um dia, isso acontecerá, a expansão para todas as famílias e para a família humana toda, da humanidade terrestre e das outras humanidades do universo que haveremos de conhecer. Quando o herói morre por sua nação, um herói, por exemplo, na guerra, se torna herói defendendo a nação. Quando o mártir morre pela humanidade, quando o gênio se desgasta pela ciência, seus egoísmos são tão amplos que não os conhecereis mais, não concebeis mais. São egoísmos tão grandes, o do gênio, o do homem da ciência, né? O do mártir. Esses heróis têm um egoísmo tão grande que a gente não consegue compreender. Nesse momento, eles, o herói da nação, o mártir e o gênio, podem dizer: eu sou a nação. No caso do mártir, do herói. No caso do mártir, ele pode dizer: eu sou a humanidade. No caso do gênio, ele pode dizer: eu sou a ciência.
Porque sua consciência, a consciência de cada um deles, desses heróis, unificou-se com isso. Cada um desses super-homens unificou-se com a sua habilidade. E isso, então, dá para compreender. Nesse momento, eles podem dizer: eu sou a nação, eu sou a humanidade, eu sou a ciência. Porque a sua consciência, a consciência deles, unificaram-se com isso, com a nação, com a humanidade e com a ciência. Até o animal percorreu esse caminho e fixou na fase de assimilação composta pelos instintos, fixou esses altruísmos, que são apenas egoísmos coletivos. Porque o animal realizou sua evolução social em formas mais simples, mas, em sua simplicidade, mais evoluídas e estabilizadas. Ele vos dá exemplo de altruísmo. Ele, os animais, vos dá exemplos de altruísmo que ainda deveis conquistar. A abelha morre picando, em defesa da colmeia. A abelha não pica se está sozinha, em condições normais, claro. A abelha produz o mel que, depois de sua vida breve, as operárias irmãs, que ela não conhecerá, comerão esse mel, assim como as que ainda deverão nascer comerão desse mel. A abelha não sobrevive isolada, mesmo se tiver todo o necessário, porque a virtude de sentir-se célula do organismo coletivo nela se tornou instinto e necessidade. A abelha morre de fome, pois deixa, no caso de faltar tudo, deixa o seu próprio mel para a rainha, a fim de que só ela, a rainha, sobreviva, porque a rainha representa a raça. A rainha é aquela que faz a reprodução da espécie. E isso é um instinto muito forte nos animais. Primeiro, instinto de conservação do eu. Segundo, instinto de preservação da espécie. E terceiro, instinto muito forte, esse instinto de perpetuação da espécie ou instinto de reprodução. Lembrando que instinto são atos repetidos que foram arquivados no subconsciente. Instintos, atos repetidos que transformou-se em hábito e foram registrados, arquivados, escritos no subconsciente. Altruísmos heróicos para vós, na fase de formações coletivas. Grandes virtudes que fixam os instintos do futuro. Equilíbrios já agora espontâneos, estáveis, porque utilitários, ou seja, porque corresponde à lei do menor esforço. Instintos assimilados, não mais virtudes, isto é, não mais fases de formação nas sociedades animais já constituídas. Instintos assimilados no sentido de que já houve a repetição do ato, transformando-se em hábito registrado no subconsciente. Não é aquela fase que está no consciente ainda em aprendizado. Não, já é aprendizado fixado no subconsciente na forma de instinto. Quando a abelha se sacrifica por sua família, quando a abelha se sacrifica pela colmeia, não é ela que realiza um ato de altruísmo, mas é a família, é a colmeia que, conquistado o instinto de um egoísmo coletivo mais amplo, egoisticamente lança a célula abelha
e a sacrifica para seu próprio bem. Então já é um egoísmo de família, em que essa colmeia lança aquela abelha, célula, e a sacrifica em benefício da própria colmeia. O homem julga heróico esse ato porque o aplica a si mesmo. Aplica à abelha aquele conceito de altruísmo que, em circunstâncias semelhantes, aplicaria a si mesmo, mas não compreende que sua natureza, a natureza do homem, é totalmente diferente, porque ele se encontra, o ser humano se encontra em outra fase. No homem, o instinto coletivo está em formação. Na abelha, o instinto coletivo já está fixado, já está maduro, já está completo. Para aquele nível pequeno de evolução, o instinto coletivo já se realizou, já está escrito, já está registrado no subconsciente. Já está maduro, já está completo. No homem, esse ato não é a expressão de uma necessidade imposta por um instinto definitivamente assimilado, mas está na fase criativa, que ele chama de virtude, enquanto fase de formação, em que já vimos o ato requer esforço e é sentido pela consciência. É no consciente, realizando o ato repetidas vezes, que seja na virtude da simplicidade, que é a humildade, por exemplo, realizando-se esse ato repetidas vezes, para que ele se transforme em hábito, para que ele seja registrado no instinto, seja registrado no subconsciente como instinto. E então, a partir daí, a partir de que a virtude da humildade, por exemplo, já foi conquistada, assimilada, já foi registrada no subconsciente, tornou-se então um hábito e realiza-se então o comportamento de simplicidade, de humildade, sem mais esforço, porque o ato de conquista, o ato de busca, o ato de desenvolvimento das virtudes, que é a conquista dos talentos, o desenvolvimento desse talento já se realizou. Por exemplo, também no caso da caridade. No início, a criatura em evolução tem muita dificuldade em fazer a caridade, tem dificuldade em doação de coisas sem esperar nada como recompensa, tem dificuldades de doar-se a si mesmo na tolerância, na paciência, na misericórdia, na compreensão, tem dificuldade de realizar esses atos que são uma caridade moral. Porém, na medida em que a criatura vai realizando esses atos de caridade, na medida em que a criatura, na medida em que o ser humano exercita, pratica a caridade, ele conquista por repetição do ato, registra no subconsciente, na forma de hábitos, de instinto, em que ele passa posteriormente a realizar a caridade sem dificuldade. Por exemplo, a dificuldade que nós temos, que eu tenho, de realizar a caridade, da tolerância, da paciência, da misericórdia, do perdão, comparando com a facilidade com que Chico Xavier realizava qualquer uma dessas caridades morais, bem como a facilidade com que Chico Xavier realizava a caridade material. Mesmo tendo tão pouco, ele doava do pouquinho que tinha, doava até tudo. Se na abelha esse ato se realizou na fase instintiva,
subconsciente, espontânea, no homem só atingiu a fase inicial de formação, fase heróica, fase virtuosa, de conquista, fase trabalhosa, fase consciente. Está realizando no consciente o aprendizado, para depois registrar no subconsciente. Mesmo a vós, a necessidade de trabalho imporá a colaboração como uma vantagem, para alcançar metas cada vez mais altas. De outra forma, não se poderiam alcançar-lhes obrigando esse abraço entre as gerações mais velhas e mais novas, que hoje apenas se conhecem. Um princípio de coordenação política mundial se imporá, como grande poupança de energias, como economia das energias, como melhor rendimento, melhor otimização, as quais se canalizarão para uma utilidade mais elevada, que é a luta recíproca entre os povos. A colaboração entre os povos, entre os países diferentes, começa também a realizar-se em unidades coletivas, como blocos de países como no Mercosul, como bloco de países, unidades coletivas no bloco europeu, e assim outros blocos, em que países se unem com menos egoísmo para se conviver num bloco mais elevado, em que a luta entre os povos fica banida, porque percebe-se a vantagem da colaboração, percebe-se o prejuízo da guerra, percebe-se o prejuízo desse perseguir um país, perseguir o outro. Colaboração e supressão da forma cruenta de luta compõem o caminho da ascensão social. Então, colaboração entre os povos, colaboração entre os seres humanos, colaboração entre os países, supre, tira a forma cruenta de luta, elimina a guerra. Isso compõe um caminho de evolução social. As estradas do altruísmo são paralelas às estradas da evolução moral. À medida que o ser humano evolui moralmente, buscando as virtudes como a fé, a humildade, a caridade e o amor, paralelamente evolui o altruísmo. As estradas desta caminhada são paralelas. Aqui eu coloquei um resuminho, eu só assino embaixo para mostrar ou para diferenciar que não é Ubaldi que disse isso. Se vocês acharem uma besteira, acreditem a mim que foi eu que coloquei essa frase e não Pietro Ubaldi. Eu disse assim e registrei aqui. O ser evolui do egoísmo ao altruísmo. O ser humano, por exemplo, evolui do egoísmo ao altruísmo, beneficiando-se porque a providência divina, que tudo provê, só doa àquele que aprendeu a doar. O ser humano sai do egoísmo para o altruísmo porque se sente beneficiado, porque percebe que é mais produtivo, porque percebe que é mais otimizado na caminhada evolutiva para ser feliz, porque ele recebe da providência divina. Então ele doa também. E a providência divina, que tudo provê, só doa àquele que aprendeu a doar. Por isso, Francisco Bernardoni, ou Francisco de Assis, diz na prece, né? É doando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado. Fica muito claro que
Francisco de Assis atingiu o altruísmo. Francisco de Assis atinge a felicidade e mostra para nós como fazer isto. Então, nós podemos observar que a busca das virtudes é justamente a libertação de cada um de nós, para sairmos da infelicidade para a felicidade. Com isso, com a minha frase aqui, nós concluímos o final do capítulo 89. Muita paz a todos, fiquemos com Jesus, agradecemos a paciência, a tolerância, a concordância em estudarmos juntos a obra de Pietro Baldi. Fiquemos com Jesus. Muita paz.